Meus irmãos, tem sido um momento muito especial hoje à noite, estarmos aqui adorando a Deus, aquietando o nosso coração, preparando-nos para ouvir aquilo que Deus sempre fala conosco. Amém. Ricardo Costa já esteve ano passado conosco, no programa da paróquia, tratando o tema dons espirituais. Nos dá a honra de estar conosco hoje e amanhã, pastor em Vinhedos, na igreja presbiteriana. Que Deus possa usá-lo poderosamente aqui nesse lugar. Amém. Hoje à noite, pedir que o Fritz ore conosco. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por esse tempo de estarmos aqui como igreja reunida, Senhor, neste lugar. Te agradecemos pela Tua bondade, Senhor, por cada um de nós. Porque a cada um que está aqui, Senhor, Tu falou o coração, Tu chamou, Tu trouxe até aqui, Senhor. Apesar de todas as lutas que temos no dia a dia, Senhor, Tu reservou esse tempo, essa oportunidade, para que a gente pudesse estar aqui, Senhor. Abençoa o Ricardo agora, Senhor, que Tu possas falar através dele a cada um de nós, Senhor. Fala através dele pelo Teu Santo Espírito, Senhor, que ele seja usado por Ti, Senhor, para que as nossas vidas sejam edificadas, Senhor, e que nós possamos aprender um pouco mais de Ti nessa noite, Senhor, e assim também as nossas vidas sejam transformadas para melhor, conforme a Tua vontade, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado pela vida do Ricardo, Senhor, obrigado pelo ministério dele, Senhor, que Tu possa estar abençoando hoje e sempre, Senhor, para que ele possa também, Senhor, estar vivenciando também o Teu poder na sua vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus a todos vocês. É um prazer poder estar aqui novamente. Eu já estou ficando bastante luterano, né? Apesar de ser calvinista. O pessoal lá na minha igreja tem perguntado: você tem tido interesse de se tornar luterano, por acaso, né? Agora você só vai para Florianópolis, lá para a igreja, porque eu estou vindo 3 vezes aqui esse ano. Mas tá ali, ó. Eu vi que ele está no centro ali, né, de tudo isso. Que coisa, não? Mas tudo bem. Bom, deixando as brincadeiras de lado, né, é um prazer enorme, né, poder estar aqui novamente com os irmãos. E eu confesso que esse tema que nós vamos tratar é um tema bastante trabalhoso. Eu precisava encontrar uma palavra assim boa, né, para eu definir esse negócio, mas ele é um assunto complexo, né, e tratar isso em 2 encontros apenas é pouco, né? Porque essa questão da santidade tem a questão, acho que muitas vezes envolve o como, não é? Por exemplo, como nós santificamos a nossa mente, como nós santificamos o nosso corpo, como nós santificamos nossas emoções, como nós santificamos nossas ações, não é? Mas não dá para falar do como sem falar do que, não é? Então, na verdade, a gente precisava de umas 5 palestras, né, para a gente poder falar o que, depois os comos, né, e aí a gente fechar. Mas o desafio está lançado aí, né? Então, o que eu vou tentar fazer é hoje conversar um pouco com vocês sobre a tentativa de definir, né, um pouco para a gente essa ideia, né, ou esse, não é bem uma ideia, né, esse conceito teológico, né, esse conceito bíblico, ok? Que nós chamamos de santidade, né, ou santificação. E amanhã, a gente, como são só 2 palestras, né, amanhã a gente fecha isso, olhando mais sobre como isso envolve ou deve envolver a nossa vida numa perspectiva missional, ok? Então, depois que nós nos tornamos cristãos, ou seja, depois que o Evangelho, né, nos alcança e nós nos rendemos a Jesus Cristo, nos rendemos ao amor gracioso dele, né? Algumas canções aqui falaram para a gente a respeito disso, a respeito dessa realidade, né? As Escrituras, então, elas nos exortam mesmo a que nós precisamos ter uma vida santa, né? Isso é
A gente encontra isso no Antigo Testamento, a gente encontra isso no Novo Testamento. Eu quero olhar com vocês um texto, ele vai ser a nossa base, que está em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16, diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixam amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, esse é um dos textos, né, que as Escrituras apresentam para a gente esse conceito da santidade, né? Veja, a palavra de Deus nos exorta aqui, através do apóstolo Pedro, que nós precisamos ser santos em tudo o que fizerem. Por isso eu falei sobre o como, né? Porque o conceito bíblico de santidade, ele envolve toda a nossa vida, né? Tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, ok? Da nossa espiritualidade à nossa sexualidade, ok? Tudo isso está englobado, então, por essa ideia de santidade ou de santificação, não é? Então, diante desse fato, o que acontece é que muitas vezes a gente acaba se confundindo, não é, com a ideia de santidade. Isso porque nós acabamos nos envolvendo com um estilo de vida, quando a gente pensa nessa ideia de santidade, que ora ou está marcado por essa questão do legalismo, né, de nós andarmos sobre o arame farpado, né, do legalismo religioso. Ora, a gente acaba confundindo esse negócio de santidade com a ideia da hipocrisia religiosa, de usar máscaras. Pelo menos é isso que eu percebo. Eu percebo na minha vida, eu percebo no meu ministério, eu percebo na vida das pessoas com as quais eu trabalho, com as quais eu tenho contato. Então, quando a gente fala de santidade, a tendência é essa santa confusão, né? Para ficar tudo santo aqui, né? A tendência é a gente ter essa santa confusão. Ou a gente vai para a ideia, não, nós temos que ser santos, Deus disse que nós temos que ser santos, então isso significa que nós precisamos ter uma vida marcada por uma série de regras que a gente precisa cumprir, e a gente precisa fazer aquilo, e aí a gente cria uma lista de pode e não pode, né? O que pode fazer, o que não pode fazer, onde pode ir ou não pode ir, roupa que pode usar, roupa que não pode usar, como é que você corta o cabelo, como não corta, se faz tatuagem, se não faz tatuagem, e aí entra todas essas coisas, né, num grande balaio aí de gato, né, e a gente começa a definir se a pessoa, ela age assim, ela se comporta desse jeito, ela pensa assim, ela se veste de tal jeito. Isso vai depender de igreja para igreja, né, de comunidade local para comunidade local. Então aquilo vai definir para a gente se a pessoa está sendo santa ou se ela não está sendo santa. Ora, a gente vai para o outro extremo, que é o da hipocrisia religiosa, que faz com que a gente reduza a santidade na verdade, na questão apenas da nossa vida espiritual. Então a gente resume a santidade nisso. A gente tem um estilo de vida totalmente licencioso, da maneira que bem entende, mas quando chega na questão, né, da religião, da nossa religiosidade, da nossa espiritualidade, então a gente bota uma mascarazinha, não é? E aí a gente tem toda uma linguagem, né, santa, não é? A gente tem todo um jeito santo, não é? A gente muda a voz para falar com os irmãos, amado, paz do Senhor, querido, né, e tal, e essas coisas do tipo assim. Eu percebo que essa realidade ela é muito presente dentro da igreja, né, da igreja de forma geral.
eu tenho a oportunidade de falar em igrejas diferentes em termos de denominacionais, né? E isso não é um privilégio da igreja presbiteriana, ok? Também não é um privilégio da igreja luterana, a gente vê isso na maioria das igrejas. E eu percebo que isso é fruto de uma confusão que a gente tem com essa ideia de santidade, ou da questão da santificação. Então, nós precisamos compreender que a graça de Deus que nos é oferecida, ok, em Cristo Jesus, através do Evangelho, ela não é apenas para nossa regeneração, ok? A graça que nos é oferecida e que a gente fala e que a gente canta sobre ela com respeito à cruz, a Jesus ter dado a vida dele por nós, porque nós éramos pecadores, e quando a gente aceita isso que Jesus fez, dando a vida dele por nós, e nos rendemos o fato dele ter morrido para a nossa salvação e ter ressuscitado para a nossa salvação, a gente precisa entender que essa realidade da graça, ela não está limitada apenas à nossa regeneração, ela é estendida também à nossa santificação, a isso que nós chamamos de santidade, ok? Em palavras mais fáceis, então, do que essas, a graça, ela não é apenas para o nosso início de relacionamento com Deus, mas ela é também para manter o nosso relacionamento com Deus, ok? Então, nessa perspectiva, a graça, ela opera tanto para a nossa regeneração, quanto ela opera para a nossa santificação, para isso que nós chamamos de santificação, ok? Então, quando a Bíblia fala de santificação, ela fala, como nós acabamos de ler aqui em 1 Pedro e outros textos, que a gente deve ter e que a gente precisa ter uma vida santa. Do que é que ela está tratando? Como é que isso é desenvolvido? Essa é a questão do como. Não é? Como isso é desenvolvido? Agora, não adianta a gente entrar no como e tentar falar, né, de forma um pouco mais prática, né, de como a gente desenvolve uma vida de santidade, por exemplo, na nossa sexualidade, ou como a gente desenvolve uma vida de santidade nos nossos pensamentos, sem que a gente construa primeiro um conceito adequado sobre a santidade, ou sobre a santificação, o conceito da santidade, o conceito da santificação em si. Ok? Então, eu quero olhar para esse texto aí da primeira carta de Pedro e procurar aprender com vocês hoje à noite aqui um pouco sobre essa questão da santidade em nosso viver, né? Ou seja, da santificação, ok? Um primeiro ensino que a gente encontra aí sobre isso é que a santificação, ela é um processo que ocorre em nosso viver porque nós somos filhos de Deus. Ok? Veja, santidade, santificação, não é algo que acontece na vida de qualquer ser humano, de qualquer pessoa. Ok? Veja, Pedro diz assim, como filhos, verso 14, como filhos obedientes de Deus, não se deixem moldar pelas paixões que tinham anteriormente, mas sejam santos como Deus é santo em tudo que vocês fazem. Então, a santificação, ela é um processo que vai ocorrer na minha vida e vai ocorrer na sua vida, porque nós somos filhos de Deus. Para a gente entender isso que Pedro está dizendo aqui, nós precisamos olhar para o contexto anterior. O que Pedro trata no capítulo 1 da sua carta, nos versículos 3 até o verso 12? Ele trata para a gente a respeito do Evangelho. O que ele faz no texto anterior, nos versículos 3 aos versículos 12, é nos explicar sobre a obra do Evangelho, sobre como o Evangelho operou em nosso favor, como ele nos alcançou na nossa independência de Deus, na nossa rebelião de Deus, como através do Evangelho nós somos perdoados e nós somos transformados de rebeldes, de inimigos de Deus, em filhos de Deus. É isso que ele vai descrevendo aí para a gente. Então, nesse texto, nós somos introduzidos no contexto completo daquilo que a Bíblia chama de salvação. Porque nós temos a tendência de lidar com essa palavra salvação, pensando apenas nessa primeira etapa, que, na verdade, na teologia a gente
daria o nome de regeneração, não é? Que é aquele momento quando a gente está morto, não é? Estamos mortos nos nossos delitos e pecados, não queremos saber de Deus, somos rebeldes com relação a quem Deus é, ao seu amor por nós, o seu governo por nós, e aí nós ouvimos o Evangelho e o poder do Espírito Santo de Deus opera na nossa vida, e nós nos rendemos àquilo que nós ouvimos. Aí nós falamos que um dos termos, né, que a gente usa é que nós nascemos de novo. Aí nós nascemos de novo. E geralmente nós associamos essa ideia da regeneração, do nascer de novo, à palavra salvação. Aí a gente diz assim, o sujeito foi salvo, não é? Eu fui salvo. Mas a questão é que a salvação, na verdade, ela é um processo que se desenvolve em 3 momentos, ok? Abarcando 3 períodos, não é? O passado, o presente e o futuro. E Pedro vai descrevendo isso para a gente aqui. Olha só, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou, passado. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada no céu, para vocês, que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação futuro, olha só, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Então veja, Pedro, ele trabalha o contexto da salvação, Jesus morreu por nós, e Deus através de Jesus nos regenerou, passado, e ele diz, ele fez isso, por causa de algo que vocês vão receber no futuro, a herança da salvação que está guardada para vocês no futuro. A gente chama isso de glorificação. Então, entre a salvação no passado, que é a nossa regeneração, e a salvação no futuro, que é a nossa glorificação, nós temos isso que nós chamamos de santidade, ok? Ou de santificação, que é a nossa salvação no presente, a nossa salvação diária, a operação diária da graça de Deus na nossa vida, moldando o nosso caráter ao caráter de Jesus Cristo. Então, esse texto, quando a gente se depara com ele, com Pedro dizendo, vocês que são filhos, como filhos obedientes, sejam santos, como Deus é santo, a gente precisa lê-lo dentro do escopo da graça de Deus, dessa realidade da graça de Deus que está operando na nossa salvação. A mesma graça que operou na nossa regeneração, a mesma graça que está nos sustentando para que a gente possa experimentar a salvação futura, a nossa glorificação, é a graça que vai operando diariamente na nossa vida, para que nós experimentemos isso que nós chamamos de santificação. Então, entre a nossa regeneração e a nossa glorificação, o texto nos diz que nós estamos nesse processo de salvação das nossas almas, o que tem a ver com a nossa santificação. O que significa a palavra santidade? Separado, exatamente. A palavra santidade significa separado. Então, santificação, veja, se a palavra santidade significa separado, então a palavra santificação significa o processo de uma vida que a gente passa a ter por termos sido separados, ok? Para Deus. Então isso é santificação. Eu fui separado através do Evangelho para Deus, e agora a minha vida começa a se desenvolver, ser desenvolvida em Deus. Isso é de suma importância. É extremamente importante que a gente que a gente entenda isso. Precisa ficar absolutamente claro para nós que nós somos santos, porque nós nos tornamos filhos de Deus e filhas de Deus. Você consegue entender isso? Nós não somos santos porque nós estamos nos esforçando para sermos santos. Nós somos santos
porque nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. E como Deus é santo, certo? E nós fomos separados agora nele, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Qual que é o reflexo disso? É que a santidade de Deus vai estar se manifestando através da nossa vida. Por isso Pedro diz, sejam santos como ele é santo. Esse sejam santos de Pedro como ele é santo, não é Pedro dizendo, olha, agora que vocês são salvos pelo Evangelho, vocês se esforcem para tentar ter uma vida santa. Não, ele está dizendo, olha, vocês são filhos obedientes, agora vocês são filhos de Deus, e vocês são obedientes, e por isso não se amolde ao padrão de vida que vocês tinham antigamente. Sejam santos como ele é santo. Ou seja, o que tem que se manifestar através da gente é aquilo que faz parte agora da nossa nova natureza. Da natureza que a gente passou a ter por estarmos separados em Deus. Assim, nós não somos santos porque nós estamos nos esforçando para fazer as coisas certas. Acabamos com o moralismo religioso, certo? Você não é santo porque você está se esforçando para fazer as coisas certas. É o contrário. Agora nós podemos fazer as coisas certas porque nós somos santos. Pegou aí? Parece que é a mesma coisa, mas não é. Não é a mesma coisa. Eu não sou santo porque eu estou me esforçando para fazer as coisas certas, então eu sou santo. Porque eu estou fazendo tudo certinho. Não. Eu posso fazer as coisas certas porque agora eu sou santo. Eu tenho uma outra natureza. Então isso nos conduz à questão de compreender o processo da santificação no nosso viver. Para muitos, o fato do texto dizer que nós somos filhos obedientes impõe a ideia de que a gente precisa se esforçar para fazer as coisas certas, não é? Mas na verdade o texto está dizendo que, como filhos da obediência agora, nós temos um novo padrão no nosso viver, uma nova realidade, uma nova... Eu não queria usar essa palavra, mas eu vou usar. Às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Às vezes eu tenho um pouco de dificuldade com as nossas palavras, porque eu falo muito para não cristãos, não é? E aí eu acostumei tanto usar as palavras dos não cristãos, que às vezes quando eu vou falar para os cristãos, eu fico meio confuso. Mas eu vou usar a palavra que geralmente eu usaria na minha igreja. Nós temos uma nova energia dentro da gente. Okay? Há uma nova energia operando dentro de nós. E é a partir dessa nova energia, que tem a ver com a presença de Deus em nós, com a vida de Deus que está em nós, é que faz com que a gente possa então buscar um estilo de vida diferente. Então quando a gente lê como filhos obedientes, a gente deve apagar da mente a ideia de que isso significa que Deus tem uma lista de regulamentos que nós precisamos observar e seguir, para que então nós estejamos vivendo em santidade. Não é isso. Por quê? Porque se a santidade tem a ver com isso, se santidade bíblica tem a ver com a ideia de que a gente precisa se esforçar para cumprir uma série de regras, então, a consequência de quando nós falhamos nisso, é que nós não somos santos. Nós deixamos de ser santos. Não é? Veja, isso faz com que a gente atrele a ideia da santidade a nós conseguirmos ou não conseguirmos fazer as coisas. Ok? E não é essa perspectiva que as Escrituras nos apresentam. Você vai ser santo porque você está cumprindo uma série de regras. Ok?
porque você está tendo uma série de comportamentos adequados, moralmente falando, você é santo. Aí a gente está no arame farpado de novo, né? E como todos nós queremos ser santos, né? Muitas vezes a gente vai para a hipocrisia, né? Porque quando a gente está com outro irmão, a gente bota a máscarazinha, né? Irmão querido, amado, né? Por detrás você está miserável, eu fiquei sabendo que você falou de mim, que eu vou te esganar, né? E tá, okay? Mas na frente é só louros, né? E confetes, ok? Mas Pedro fala assim: sede santos, como Deus é santo. Veja, preste atenção na linha de raciocínio de Pedro. Sede santos, como Deus é santo. Deus deixa de ser santo? Não. Se nós somos filhos de Deus, então nós também não deixamos mais de sermos santos. Nós somos santos. E porque nós somos santos, então nós devemos agir como filhos obedientes de Deus. E fazermos aquilo que as Escrituras estão nos dizendo para a gente fazer. Não é porque se a gente fizer nós vamos ser santos. Não, é porque nós somos santos. E é isso que a gente deve fazer. A gente deve imitar nosso Pai, que é santo. É por isso que você vai pegar, por exemplo, as epístolas de Paulo para as igrejas, e todas as vezes que ele começa uma epístola para uma igreja, ele começa assim: aos santos que estão em tal lugar. Não é? Ele não fala assim, aos pecadores. Ele fala, aos santos. Por quê? Porque ele está se dirigindo à igreja. Na igreja tem pecador? Tem. A gente sabe que tem, né? Mas Paulo não chama os pecadores da igreja de pecador. Por quê? Porque o pecado na igreja não tem a ver mais com a nossa natureza. Ok? Tem a ver com a nossa desobediência. Tem a ver com a nossa resistência, muitas vezes, ao que Deus está nos dizendo. Mas não tem mais a ver com a nossa natureza. Nós não somos mais pecadores, nós somos santos para Deus, em Cristo Jesus. Nós somos santos. Por isso Paulo escreve, vou usar um exemplo só. Por isso Paulo escreve, por exemplo, a igreja de Corinto. Ele escreve em 1 aos Coríntios e 2 aos Coríntios, a saudação da carta dele, lê lá. Ele diz assim, aos santos que estão em Corinto. Agora, você já leu a carta de Paulo aos Coríntios? Você já leu? Principalmente 1 aos Coríntios, você já leu. Aos santos que estão em Corinto, que estão quebrando pau entre eles lá, porque cada um quer ser melhor que o outro, não estão usando os dons espirituais do jeito que deveria ser usado, porque deveria usar para glorificar a Deus, mas cada um está querendo usar para se aparecer. Tem membro da igreja dormindo com a madrasta, e a turma não está nem aí com o negócio. E Paulo passa a carta dele todinha, puxando a orelha da turma, exortando o pessoal. Mas por quê? Porque a base de Paulo é essa. A base dele é a seguinte: vocês são santos. Então como é que vocês podem viver assim? Vocês são santos. Isso não tem mais nada a ver com aquilo que vocês são. Então ele não está dizendo, olha, vocês precisam se esforçar mais para vocês poderem ser santos. Não, ele está dizendo, é horrível o que vocês estão fazendo. Porque o que vocês estão fazendo não tem mais nada a ver com quem vocês são. Vocês são santos, que pecam, mas santos. Ok? Dr. John Stott diz que a diferença entre o pecador da igreja e o pecador de fora da igreja é que o da igreja reconhece que é pecador e tenta resolver as questões do seu pecado, né? E o de fora não. Ok? Nós temos consciência disso. Então, observe que no texto de Pedro aí, que nós lemos, parece que o apóstolo Pedro, ele segue uma linha de raciocínio bem diferente dessa ideia de que a gente tem que se esforçar para então a gente ser santo. Ele diz que nós somos santos. Nós somos filhos obedientes. Preste atenção nisso, como filhos obedientes.
Ele nem cogita. Ó, vocês são filhos desobedientes. Não, como filhos obedientes. Nós temos uma nova natureza. Consequentemente, nós não devemos então nos deixar conduzir pelos valores que são contrários a ela. Essa é a linha de raciocínio de Pedro. Como filhos de obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Então Pedro diz, ó, vocês são filhos obedientes, vocês são filhos de Deus, e agora que vocês são isso aí, então vocês não devem mais viver do jeito que vocês viviam antes. Porque antes vocês viviam daquela maneira porque vocês eram ignorantes, vocês não sabiam nada sobre Deus, quem Ele era, o que Ele fazia. Mas agora vocês são filhos dele. Então não tem lógica vocês se amoldarem ao padrão de vida que vocês tinham anteriormente. Presta atenção, que se ele está dizendo que não é para se amoldar, significa que a gente pode se amoldar. Ok? Então ele está dizendo, não siga por aí. Então a santificação, ela é esse processo que ocorre no nosso viver, porque agora nós somos filhos de Deus. Uma outra questão quanto a essa realidade da santificação no texto, é que a santificação, ela é um processo que ocorre no nosso viver, porque agora nós temos essa nova natureza em nós. Ok? Então veja, ela tem a ver com nós nos tornarmos filhos de Deus, com nós obtermos uma nova natureza, mas ela é também um processo dentro dessa nova natureza. Okay? Não é que a gente recebeu uma nova natureza e pronto, agora está tudo resolvido. Não, nós recebemos uma nova natureza que vai ser desenvolvida, certo? Vai estar num processo de amadurecimento. Por isso ele diz, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Observe que aquilo que a palavra de Deus nos ensina aqui, é que a santidade é uma consequência em nosso viver. Não é um alvo do nosso viver. Seu alvo não é ser santo. Ok? Ser santo é a consequência da sua vida. É uma consequência. Olha o que ele diz, mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também. É uma consequência eu ser santo. Por quê? Porque quem me chamou é santo. Ok? Então, em tudo que eu fizer, eu preciso estar vivendo e expressando essa realidade de uma vida que agora está separada em Deus. Porque Deus é santo e porque Ele nos chamou então para si, novamente, Ele nos trouxe de volta para participarmos da vida dEle, ok? Porque Ele nos criou para isso, e a queda nos separou disso, e Ele nos traz de volta a essa realidade através do processo do Evangelho. Então, o poder dEle, a presença da vida dEle em nós, faz-nos santos. E se nós somos santos na nossa natureza, então a nossa decisão deve ser diariamente de agirmos com base nessa nova natureza que a gente tem. E isso aí é o que nós chamamos de santificação. Novamente, o apóstolo não nos dá uma série de regras, de pode e não pode. Isso precisa mostrar para a gente como essa ideia de santidade nas Escrituras não estão atreladas a isso. Veja, Pedro não diz assim, então como é santo aquele que é santo, que vos chamou, sede santos vocês também, não façam isso, não façam aquilo, não façam aquilo outro, não façam aquilo outro. Não, ele fala, ó, sejam santos como Deus é santo. Okay? E aí ele passa para a gente uma série de orientações que tem a ver com proposições positivas, ok? Na nossa vida. Tem a ver com ações e atitudes que nós vamos tomar relacionadas a uma postura de vida diferente que nós vamos ter. Ações diferentes que nós vamos produzir, que nós vamos assumir no nosso viver diário. Ou então, se eu sou um filho de Deus, se você é um filho, uma filha de Deus, se a natureza do nosso Pai está em nós, então agora eu não devo mais me deixar moldar pelo presente século, por aquilo que a sociedade aponta para mim como sendo o convencional, o natural, o
a moda, todo mundo faz, é assim mesmo que todo mundo age. Por quê? Porque o todo mundo aí são pessoas que se encontram fora da realidade do reino de Deus. Elas não estão separadas em Deus. Então, elas não estão expostas aos mesmos valores do seu reino. Portanto, eu não posso me medir, os cristãos não podem se medir por aquilo que a sociedade aponta como sendo correto, como sendo natural ou como sendo convencional. Nós devemos viver agora a partir dessa nova natureza, a natureza do reino de Deus que está em nós, através do Espírito Santo de Deus. Pelo fato de nós termos essa nova natureza em nós, então, os mandamentos de Jesus, agora nós vamos chegar nos mandamentos, ok? Que nada mais são do que os valores do reino de Deus para nós, não são mais vistos por nós como regras pesadas, ok? Se você pega os mandamentos de Jesus, se nós pegamos os mandamentos de Jesus e a gente apresenta para um sujeito, para uma pessoa que ainda não foi alcançada pelo Evangelho, ele vai olhar para aquilo e aquilo vai ser pesado. Ele vai enxergar aquilo como uma série de regras que ele precisa cumprir, certo? A partir do seu esforço. E ele vai olhar para aquilo e vai falar: esse Jesus aí, eu não quero saber dele não, ele proíbe muita coisa na nossa vida. Mas para nós, os mandamentos de Jesus, quando pelo Evangelho já ter nos alcançado, por nós já termos sido separados, né? E sermos agora filhos obedientes de Deus, eles se transformam nessa nova agenda, ok? Que o meu coração anseia por viver. Ele é o novo, então, processo que eu vou começar a experimentar no meu viver diário. Eu posso, muitas vezes, até falhar em relação a vários desses mandamentos, mas eles são, agora, os objetivos da minha vida, os valores da minha existência. Eu não os enxergo mais como realidades pesadas, porque agora aquilo ali é o que está dentro de mim. Então Jesus diz em João 14, o seguinte: quem tem os meus mandamentos, verso 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Verso 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Veja, vamos entender o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo para nós que quando nós experimentamos a realidade do seu amor por nós, e nós experimentamos a realidade do seu amor por nós mediante o Evangelho, então nós respondemos a esse amor. Como é que nós respondemos a esse amor? Obedecendo os seus mandamentos, ok? Eu experimentei do seu amor e eu respondo ao seu amor. Como é a resposta concreta ao amor de Jesus por mim? O meu coração anseia em obedecer os seus mandamentos. Eu não amo Jesus porque eu canto que eu amo Jesus, embora as nossas músicas tenham sido maravilhosas, certo? Mas não é porque você vem aqui e canta que você ama Jesus, que você ama Jesus. Jesus diz para a gente que o que evidencia que nós realmente o amamos, é que nós respondemos o seu amor em obediência aos seus mandamentos. E aí ele diz assim: quando isso acontece, quando nós respondemos o amor dele em obediência aos seus mandamentos, então o amor do Pai, a presença do Pai, a presença do Filho, são adensadas sobre nós. Nós experimentamos mais ainda dessa natureza da presença de Deus em nós. Eu e o Pai viremos a Ele e faremos neles moradas. Então, isso é um processo que está em andamento. Eu não estou obedecendo os mandamentos
para que eu possa ser merecedor do amor de Jesus. Eu fui merecedor do amor de Jesus e por isso eu respondo a isso em obediência aos seus mandamentos. Agora, de novo, para que a gente entenda o que está acontecendo, nessa perspectiva, tanto do texto de João, quanto do texto de Pedro, nós precisamos compreender, primeiro, que um novo processo está acontecendo na nossa vida, porque uma nova natureza nos foi dada. Nós somos agora filhos de Deus. Isso, eu vou usar uma ilustração aqui que eu ouvi do meu pastor quando eu era jovem, né? Meu pastor dizia assim, contava essa história para explicar sobre santificação. Ele falava assim, santidade é uma questão de natureza. Assim como a vida de um porco, de um leitãozinho, não é? É uma questão de natureza. Ele dizia assim, não adianta, você pode pegar um leitãozinho que acabou de nascer, não é? Pequenininho, bonitinho, desmama ele lá, leva para sua casa, passa talco, perfuminho, dá uma mamadeira para ele, você cria o leitãozinho, bota lacinho nele, ok? Você o cria dentro da sua casa, como se ele fosse um cachorrinho, né, de estimação, aquele bibelozinho bonitinho, né, rabinho enroladinho, ai meu bebê, aquele negócio todo. A primeira chance que esse porquinho lindinho, leitãozinho, perfumadinho tiver de mergulhar numa poça de lama, ele vai mergulhar. Sabe por quê? Porque a natureza dele o leva para a lama. Então não adianta nós tentarmos sermos santos se não houver mudança na nossa natureza. Não, agora eu não vou fazer mais isso, eu vou agir assim, assado, eu prometo, eu vou me esforçar. A primeira oportunidade que tiver de você mergulhar na lama, você vai mergulhar na lama de novo. E eu também. Se a nossa natureza não foi transformado. E aí ele comparava ao leitãozinho o pássaro. Ele falava assim, um passarinho, ele se suja. Mas você já observou isso? É bem interessante. Se você nunca observou, observe. Eu comecei a observar depois que eu ouvi ele falar isso aí, né? Quando um pássaro se suja, a primeira oportunidade que ele tem de se lavar, ele se lava. A primeira pocinha d'água que ele encontra, ele vai lá, mergulhar nela para tirar o barro, né, das suas penas. Por quê? Porque a natureza do pássaro não é a lama. O exemplo serve para a gente poder entender essa perspectiva. Se não houver mudança de natureza, não haverá processo. Ok? O processo de santificação é fruto da mudança da nossa natureza. Então, santificação é mais do que se esforçar para tentar cumprir um conjunto de regras. Santificação é mais do que a gente tentar resistir à tentação de passar o dente na maçã. Santificação é ir se banhar na água da vida. Santificação é ser purificado pelo Espírito Santo. É ter formado em nós uma nova natureza que, embora ainda se suje de lama, não quer mais que a lama permaneça nele. É deixar de ser porco, leitãozinho, cheiroso, bonitinho, certinho.
Porque na primeira oportunidade de ir para a lama, nós vamos. E passar a ser pássaro. Que de vez em quando vai se sujar com a lama. Mas que quando isso acontecer, a primeira coisa que a gente vai querer é encontrar a fonte de água para se lavar, para se banhar. Então, quando o Evangelho nos alcança, nós queremos fazer a vontade de Deus. Quando o Evangelho nos alcança, nós queremos obedecer a palavra de Jesus Cristo. Quando o Evangelho nos alcança, nós não queremos mais nos deixar moldarmos pelos valores do presente século. Embora ainda nos sujemos. Somos santos. Santos que pecam, mas santos. Que não querem mais ter nada a ver com a natureza pecadora que outrora nós experimentamos, outrora operou na nossa vida. Então, não somos mais pecadores. Põe isso na sua cabeça, em termos de natureza. Está me entendendo? Quando eu falo que nós não somos mais pecadores, não estou dizendo que a gente não tem mais pecado. Em termos de natureza, nós somos santos. E é por isso que nós buscamos a santidade. É por isso que nós desenvolvemos a santificação no nosso viver. Porque a nossa natureza nos leva para um novo processo. Os mandamentos de Jesus não são mais ordens que nós achamos que temos que cumprir a todo custo. Não, são o novo estilo de vida que a gente quer ver desenvolvido em nós. E aí, eu estou perdido com o tempo aqui. Tá bom, mas também já estou indo para o fim. E aí, vem a terceira questão do texto sobre a santificação. Que a santificação é um processo que ocorre em nosso viver como parte da graça de Deus que opera em nós. Aquilo que eu falei lá no comecinho, na introdução. A santificação, ela não está desassociada da graça. Não é, nós somos salvos pela graça e santificados pelo nosso esforço, santificados pelas nossas obras. Não. Veja só, Pedro diz assim, portanto, estejam com a mente preparada, no texto que nós lemos, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Sejam santos como Deus é santo, mas estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Cristo Jesus for revelado. Esse é o verso 13. É assim que o texto começa. O texto não começa falando sobre vocês têm que ser santos. O texto começa dizendo, portanto, ou seja, diante daquilo que Jesus Cristo fez por vocês, que é o que ele está falando nos versículos 3 a 12, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas. E aí, pelo menos na minha cabeça, né? A sequência lógica do texto era, façam isso, façam aquilo outro, mas não, ele fala, estejam alertas, prontos para agir, coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. E como filhos da obediência, não se amoldem mais aos padrões, mas sejam santos como Deus, né, é santo. Conforme o texto então nos instrui, a esperança de nossa santificação não está no cumprimento de regras que nós traçamos. A esperança da nossa santificação está na convicção de que a graça de Deus está operando em nosso viver. A esperança da nossa santificação está na convicção de que a graça de Deus está nos conduzindo ao dia em que todo o nosso ser vai ser glorificado. Todo o nosso ser vai ser exatamente igual ao de Jesus.
Paulo fala algo parecido com isso, quando em Filipenses 1,6, ele diz assim: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Ok? Nós estamos salvos, mas ainda não estamos prontos. Estamos sendo preparados para o dia de Cristo Jesus. Todos nós estamos em reforma. Ok? Você é a habitação de Deus, eu sou a habitação de Deus, mas a casa não está pronta não. Nós estamos em reforma. Ok? É por isso que de vez em quando você vai olhar aí para o seu irmão, né? Vai olhar para a sua irmã e vai ver umas coisas feias nele, né? Feia nela. Vai olhar para mim e vai ver umas coisas feias, né? Em mim. Ok? Comportamentos, atitudes, uma resposta atravessada. Aí a gente diz assim, mas o sujeito não é cristão? É, mas não está pronto. Não acabou ainda. E quando isso acontece, o que prova que ele é cristão? Opa, sujei de lama. Preciso me lavar. Preciso resolver isso aqui. Ao contrário do padrão do mundo. Eu sou assim mesmo. Que me engulam. Não gostou, meu amigo? Incomodado é que se mude. Isso é um padrão que demonstra que a gente ainda tem natureza de leitãozinho. Está precisando de evangelho nisso aí. Então, conforme o texto nos instrui aqui, a graça é esse elemento que sustenta a convicção da nossa conexão com Deus. Mas ela também é o elemento que sustenta a certeza de que essa conexão não vai ser mantida, preste atenção, por nosso desempenho. Essa conexão é mantida por nossa dependência. Deus não espera e não busca pelo meu desempenho, pelo seu desempenho. Deus espera e busca por nossa dependência dEle. Santidade, santificação não é uma questão de desempenho, é uma questão de dependência. De você olhar e falar, eu dependo da graça de Deus. E esse talvez seja o ponto mais confuso sobre a questão da santificação. Por quê? Porque a santificação ela é um processo que é sustentado por Deus, mas é desenvolvido mediante a nossa cooperação com aquilo que Deus está fazendo. Veja que Pedro fala isso. Ele diz, estejam prontos para agir. Então, é a graça que sustenta a minha santidade, é a graça que sustenta a minha santificação, mas para ela sustentar a minha santidade e a minha santificação, eu respondo a ela, eu participo daquilo que Deus está operando em mim. É uma outra maneira da gente falar lá, de Jesus falar lá, se você me ama, obedeça os meus mandamentos. Uma confusão que existe às vezes com relação à santificação, quando a gente pensa na santidade a partir da realidade da graça, é a ideia de que se é pela graça, então eu não tenho que fazer nada. Porque é pela graça. Não, mas ao contrário. A graça é a garantia de que eu posso fazer, porque ela vai me sustentar. Quando eu falhar, eu vou continuar sendo santo, porque é a graça que está me sustentando em ser santo. Não é o que eu estou realizando. Então eu continuo fazendo. Talvez o texto de 2 Pedro 1, 3 a 11 seja um texto que nos ajude a entender essa parte. Olha só, esse é um texto que explica bem para a gente isso. O texto de 2 Pedro 1, 3 a 11 nos mostra aí uma explicação, né, disso que eu estou apresentando aqui para você. Observe que o texto nos diz que Deus já nos deu, ok?
passado, tudo o que nós necessitamos. E porque Ele nos deu tudo o que nós necessitamos, porque nós já temos tudo aquilo que nós necessitamos, então a gente deve agir a partir do que a gente tem. Olha só, vamos ler o texto. Seu divino poder nos deu. Tem algumas traduções que colocam isso aqui no presente, mas a melhor tradução é do passado mesmo, ok? É auristo, no grego. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, que é uma outra maneira das Escrituras, quer dizer, é a maneira das Escrituras falar de santificação, né? Geralmente os textos usam essa expressão, uma vida de piedade, ok? Então veja, Deus já nos deu tudo o que nós necessitamos para a vida e para a piedade. Como é que Ele nos deu? Pelo Evangelho, olha só, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, sede santos como eu sou santo, e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Agora olha o verso 5 que Pedro diz: por isso mesmo, ou seja, porque Ele já nos deu tudo que a gente precisa, empenhem-se em acrescentar à sua fé, que Ele nos deu, virtude. A virtude que Ele nos deu, conhecimento. Ao conhecimento que Ele nos deu, domínio próprio. Ao domínio próprio, perseverança. A perseverança, piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Está vendo? Quer dizer, Deus te deu essas coisas, e porque Ele te deu essas coisas, você precisa pegar o que Ele te deu, e você precisa usar o que Ele te deu. Viver agora a partir daquilo que Ele te deu, acrescentando aquilo que Ele te deu diariamente, às suas ações, às suas decisões, à sua vida. Porque se você fizer isso, então você vai ser santo, certo? Você não vai ser inoperante, e você não vai ser improdutivo. Agora olha o que ele diz no verso 9: todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. O que ele está dizendo é o seguinte: Deus já te deu isso, se você foi perdoado. E se você está dizendo que você não as tem, é porque você está cego e esqueceu do que Ele fez por você. Ele já te deu, já tem, já é seu. Você só está enxergando a situação complicada que você está vivendo nesse momento, a sua falha. Você tem que se lembrar daquilo que Ele te deu, mediante o Evangelho. Essas realidades já são suas. E por isso ele fecha o texto, no verso 10, dizendo assim: portanto, irmãos, olha só, ele usa a mesma palavra do verso 5. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. De novo, as três realidades. Ele nos deu, quando? Na nossa regeneração. Porque Ele nos deu, a gente pode desenvolver aquilo que Ele nos deu, santificação. E isso se completa na nossa glorificação. Isso tem a ver com a realidade da salvação. Então, a segurança do desenvolvimento da nossa vida santa não está no nosso esforço de tentar seguir uma série de regras que a gente impõe ou que alguém impõe para nós. A segurança da nossa santificação está em desenvolvermos continuamente o nosso relacionamento de amizade e intimidade com Jesus, através da sua palavra, através do seu Espírito. Porque a vida de Jesus nos foi dada, ela está em nós. Talvez um exemplo um pouco prático aqui, né, para finalizar a reflexão dessa noite, é
Se você tem uma área, por exemplo, na sua vida com a qual você está lutando, uma área de tentação, uma área de pecado, e você está lutando com aquilo, né? Moçada aí, né? Lutando com a tentação de ficar, né? Ficar com aquele carinha da hora, né? Aquela menina linda, né? Mas sem compromisso, é só uma ficadinha, né? Sendo tentado a um relacionamento de intimidade sem aliança, sem compromisso. Sendo tentado, por exemplo, a negociar, né, algum valor, mentir, né, em relação a alguma coisa no seu trabalho, várias situações. Como é que a gente lida com isso? Se você entender a perspectiva que eu apresentei aqui da santificação, se você não entender a perspectiva que eu te apresentei aqui da santificação, você vai achar que você tem que lidar com isso se esforçando mais, né? Lutando contra esse desejo, certo? Eu preciso resistir mais a ele, né? Preciso lutar contra esse sentimento, né, no meu coração. E aí o que vai acontecer é que mais cedo ou mais tarde, você vai cair, você pode falhar. Por quê? Porque você está contando com a energia da sua carne, do seu esforço próprio. Então, como a gente lida com isso? Se você entendeu o que eu tentei apresentar essa noite aqui, você vai compreender que você lida com isso a partir da sua consciência de que isso que você está exposto e essa tentação que está vindo contra você, ela não é mais uma realidade que faz parte da sua vida. Você tem uma outra natureza. Ok? Você tem uma outra natureza. Essa outra natureza tem um outro processo, uma outra fonte. É a fonte de Deus, da vida de Deus que está em você. E ela te sustenta por um outro mecanismo, que é a graça de Deus. Então, ao invés de eu gastar a minha energia tentando lutar contra um sentimento que está vindo, uma tentação, não é? Resistindo, lutando para tentar ser mais forte contra ela, eu gasto mais da minha energia e gasto mais do meu tempo buscando intimidade com Deus, orando, lendo as Escrituras, desenvolvendo mais da vida de Deus que está em mim. Sede santos, porque eu sou santo. E à medida que eu faço isso, quando eu chego diante dessa situação, o que flui de mim é a vida de Deus, certo? A vida santa de Deus. Essa energia dele é o que flui de mim, naquele momento, naquela hora. Então, eu tenho uma nova força e uma nova capacidade para olhar para aquilo e dizer assim: não, eu não vou fazer. Eu até tenho o desejo de fazer, mas não é o que eu quero fazer. Porque a vida de Jesus está em mim. Quanto mais da vida de Jesus está em mim, mais da vida dele se manifesta através de mim. Mais eu olho como ele. Mais eu penso como ele. Mais eu reajo como ele. Mais eu falo como ele. Por isso, o conselho de Pedro: você já recebeu, junte mais
daquilo que você já recebeu. Já está em você. Deixe fluir de você aquilo que você já recebeu. Ao invés de eu preciso me esforçar para eu não ser uma pessoa tão irritada, tão brava. Mas eu sou bravo. Eu passo mais tempo com aquele que é manso. Jesus. E aí em situações onde a minha natureza brava, iria se manifestar, o que se manifesta é a natureza mansa de Jesus, que está em mim, e que eu estou juntando a ela, mais do que me foi dado. Em João 15:4, nós somos exortados por Jesus a manter uma vida de sintonia fina com Ele. Ele usa o exemplo da videira e ele fala assim: vocês são os ramos, eu sou a videira. Assim como um ramo não pode produzir fruto de si mesmo, vocês também não podem, se não permanecerem em mim. E aí ele dá o mandamento, ele dá a ordem. A ordem é: permaneçam em mim. E eu vou permanecer em vocês. Então, uma vida de santidade não pode ser alcançada por nós sem que tenhamos uma vida de íntima comunhão e amizade com Jesus Cristo. Porque Ele é santo. Sede santos, como Deus é santo. Ele é santo. Se você não estiver ligado a Ele, se eu não estiver ligado a Ele, se nós não mantermos essa sintonia fina com Ele, se nós não tivermos uma vida de intimidade com Ele, não vai se manifestar através de nós santidade. Porque santidade não é fruto do nosso esforço. Santidade é manifestação da vida santa de Deus que está habitando em nós. Se nós tivermos uma vida assim, nós estamos garantidos. Por quê? Porque quando nós falharmos, mesmo quando nós tropeçarmos, mesmo quando nós nos sujarmos, no barro aí do pecado, nós não vamos querer ficar sujos. Nós vamos buscar sua presença. Nós vamos mergulhar novamente na água que jorra da cruz para nos limpar. Nosso coração não correrá mais atrás da lama. Por quê? Porque agora nós temos uma nova natureza. A natureza de Deus vivendo em nós. Então, uma vez que nós compreendemos isso, aí sim, a gente pode começar a ver como é que a santificação vai implicar nas mais variadas áreas da nossa vida. Como ela vai implicar nos nossos relacionamentos, na nossa mentalidade, na nossa sexualidade. Aí dá para a gente pensar nisso. Ok? Fiquei na 1 hora ou passei muito? Obrigado pela palavra do Senhor. Como nós temos combinado, depois de ouvirmos a pregação, nós queremos participar desse momento. Se você tem uma pergunta, imagino que Deus tem falado muito ao seu e ao meu coração, trazendo esclarecimento, ensino, mas talvez você tenha uma pergunta que você gostaria de fazer. E o pastor Ricardo está aqui, então, se tem uma pergunta, por favor. Boa noite, meu nome é Edson. Foi um prazer ouvir isso, mas eu não sinto paz no meu coração e nem posso concordar com tudo que foi dito. O senhor esclareceu a santificação como um processo progressivo, uma linha cronológica em que houve conversão, regeneração,
e um processo de santificação até a salvação final. Eu acho que isso cria para nós um certo constrangimento. Na verdade, isso não é luterano, isso é calvinista, tipicamente. Lutero, antes de morrer, tinha medo de que, quando ele morresse, Melanchthon ia ceder a isso. E foi o que aconteceu exatamente. Depois que ele morreu, Melanchthon inventou o terceiro uso da lei para se harmonizar com Calvino e criar um só grupo reformatório na Europa. E, na verdade, o que se fala, o que o senhor tenta explicar é exatamente isso. É como se houvesse uma época em que a pessoa é um cristão, o que se falava no meu tempo, há uns anos atrás, crente carnal, e depois ele se torna um crente espiritual. Uma época em que ele vive com muito pecado e ele vai diminuindo os pecados na vida. O estilo de vida dele vai mudando, de modo que ele se torna mais santo ou menos pecador. Isso tem a ver com a teologia da soberania de Deus, que é calvinista, e não com a teologia da graça, que é luterana. Como é que, por exemplo, o senhor explicaria que o apóstolo Paulo, no final da carreira dele, em Romanos 7, ele diz: porque eu não compreendo o meu próprio modo de ser, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu detesto, esse eu faço, que me mostra que existe dentro de mim uma lei que, guerreando contra o meu espírito, me torna prisioneiro do pecado. E que ele chega ao ponto de dizer no final do capítulo: quem me livrará deste corpo de morte? Ou seja, no final da carreira dele, no final da santificação dele, ele diz: eu sou absolutamente pecador. Tudo o que eu faço é pecado. Eu não consegui vencer o pecado. Eu não me tornei mais espiritual. Eu não me tornei melhor. Então, Calvino explicava que existia esse processo progressivo de melhoramento cristão. Lutero nunca admitiu isso. Lutero fala no simul justus et peccator, que é: eu sou simultaneamente totalmente justo, porque eu estou em Cristo, e simultaneamente eu sou totalmente pecador. E o processo de santificação não é outra coisa do que um aprofundamento da minha ida a Cristo. Quer dizer, o que o apóstolo diz que o objetivo da lei é nos conduzir a Cristo. A vida inteira, quando eu ouvi a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, eles só vão ter um propósito, que é o que Lutero chamava de uso teológico, que é me conduzir ao arrependimento e a Cristo. Isso é o processo de santificação, que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, ele diz: felizmente aquilo que eu não pude fazer, porque eu estava doente por causa do pecado, isso fez Deus em Cristo. Ou seja, o meu processo de santificação não é um processo de melhora progressivo, ele é um processo de minha aproximação do perdão. Eu vou ser completamente pecador a vida inteira e completamente justo. Por isso que a Bíblia diz: vocês são luz do mundo, e não diz vocês estão se tornando luz do mundo. Vocês são sal da terra e não vocês estão se tornando sal da terra. Vocês são santos e não vocês estão se tornando santos. Não, nós somos absolutamente santos, absolutamente justos, mas ao mesmo tempo eu sou absolutamente pecador e absolutamente condenado. Sim, eu tentei insistir bastante nesse ponto. Eu acho que o irmão, na verdade, está falando o que eu falei. Eu bati o tempo todo que a santificação tem a ver com a nossa posição em Cristo. Nós somos santos porque nós temos uma nova natureza. Em nenhum momento eu falei que nós somos santos porque nós vamos melhorando a nossa vida. Ao contrário, eu combati isso o tempo todo na minha palavra. Talvez o irmão tenha se prendido na questão de eu falar do processo, mas o processo do qual eu estou me referindo é o processo global da redenção. Ok? Da questão da salvação. A salvação, ela não é uma perspectiva apenas do nosso passado. A salvação é aquilo que Deus fez por nós no nosso passado, é aquilo que Deus está fazendo por nós, ok? Ao longo de toda a nossa caminhada, de toda a nossa jornada com Ele, que acontece
não por causa do nosso esforço, não porque nós estamos melhorando, não porque a gente está tentando fazer as coisas melhores, eu combati isso o tempo todo, mas porque nós estamos em Cristo, porque nós temos uma nova natureza em Cristo. Nós somos santos, tá? Que pecam. Fiz essa ressalva, nós somos santos que pecam. Isso tem a ver com a questão da natureza. A minha fala é que a nossa natureza não é mais uma natureza vista por Deus, pecadora. Deus não olha para a igreja, Deus corrige os pecados da igreja e Ele chama a atenção da igreja, mas Ele não olha mais para a igreja e fala assim, vocês que são pecadores. Ele olha para a igreja e diz, vocês que são santos. Por que vocês vivem assim? Não é? Essa é a fala de Paulo o tempo todo. Agora, nós, também concordo plenamente com o irmão, nós continuamos lidando a nossa vida toda com a realidade do pecado. Agora, o que eu discordo, e foi o que eu tentei mostrar aqui, é que como nós temos uma nova natureza, o pecado para nós, ele não é mais visto por nós como algo normal. Ele é visto por nós exatamente como o irmão lembrou aí do texto de Romanos 7. Por que Paulo tem essa crise em Romanos 7? Porque ele entende que ele é salvo, e se eu sou salvo, então agora eu tenho que ter um estilo de vida diferente, eu não quero mais esse estilo de vida. No entanto, quando eu olho para mim e para o meu esforço, eu me deparo com o fato de que, embora eu queira um estilo de vida diferente, eu não sou capaz de viver um estilo de vida diferente. E aí entra novamente a perspectiva que eu coloquei da graça. O que nos sustenta? O que nos sustenta não é a nossa capacidade de a gente viver um estilo de vida diferente, da gente ser menos pecador. O que nos sustenta, Romanos 8, graças, porém, a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é? É a mesma coisa que Pedro está falando. Pedro está dizendo, citei o texto anterior, versículos 13 a 12, para entender o que ele está falando nos versículos que nós lemos, a gente precisa colocá-los dentro do contexto anterior. O Evangelho operou na nossa vida, Deus nos regenerou, Deus nos transformou, Ele tem guardado para nós a realidade de uma vida plena no futuro, e dentro disso, nós estamos inseridos nessa realidade de que agora nós somos filhos da obediência, e por isso nós não devemos mais nos amoldar ao padrão que outrora nós vivíamos. Não devemos mais. Agora, isso não é o processo que eu chamei de processo, é o processo da salvação. Quando a gente usa essa palavra salvação, a gente está falando de algo que aconteceu no passado, que é a nossa regeneração. A gente está falando de algo que Deus está operando na nossa vida, ao longo da nossa história, que é o que nós chamamos de santificação, né? Ele vai operando isso em nós, nós amamos Jesus, nós queremos mais de Jesus, nós ansiamos por mais de Jesus, porque nós temos uma nova natureza, não é? Eu me esforço mais para que eu possa ser mais santo. Não, eu sou santo, eu tenho uma nova natureza, e por isso agora eu vivo um novo estilo de vida, apesar de muitas vezes falhar nesse novo estilo de vida, e isso vai chegar num futuro, vai ser concluído num futuro, no que a gente chama de glorificação. Isso é o processo ao qual eu me referi. Quando eu usei a palavra processo, eu não falei relacionado ao processo da santificação. A gente vai melhorando a nossa vida. E eu não acho que Calvino ensina isso assim. Ok? Eu não acho que Calvino ensina isso dessa forma. Obrigado, Edson, pela observação, pela pergunta, comentário. Crista? Eu sinto que a minha voz é bem alta. Sim, isso é verdade. Exato. Quanto mais intimidade a gente tiver com Deus,
mais percepção a gente vai ter da realidade do pecado na nossa vida. Eu concordo plenamente com a irmã. Eu concordo plenamente com a irmã. Coisas que, por exemplo, para a gente não era visto ou não era considerado como pecado, a gente não via assim. À medida que a gente cresce em intimidade com Deus, se aquilo é uma realidade que afeta o coração de Deus, aquilo vai começar a afetar o nosso coração também, e nós vamos começar a olhar para aquilo de uma maneira diferente. O único cuidado que a gente deve ter nisso é de não transformar isso numa regra, para a gente aplicar para os outros, não é? Porque isso tem a ver com essa questão da nossa vida de intimidade com Deus, da nossa busca por Deus, do nosso relacionamento com Deus, da nossa amizade com Deus, não é? E aí a gente precisa tomar cuidado com relação a isso. E aí eu acho que a sua colocação pode se juntar ao que o irmão fez, né? Falou de Paulo, eu acho que passa por isso. O irmão citou Romanos 7, mas Paulo fala em 1 Timóteo, ou 2 Timóteo, agora eu não me lembro, acho que é 1 Timóteo, né? Que Cristo Jesus morreu pelos pecadores, do qual ele era o principal, né? Então essa consciência, na verdade, que a santidade, ela gera para a gente essa consciência de que realmente, fora de Jesus, fora de Deus, fora da vida de Jesus em nós, o que nós somos, de fato, é pecador, né? Eu não sou pecador para Deus, porque Deus me olha por intermédio de Cristo, né? Em Cristo Jesus, né? Pastor Ricardo, eu queria conversar um pouquinho sobre essa questão do arame farpado e das máscaras, né? Eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso amanhã também, né? Mas como é que a gente trata isso dentro da igreja? Que eu acho que é o principal problema. Porque na rua, fora dos muros assim, da igreja, isso não é um problema, né? Não. Isso é um problema dentro da igreja. Sim. E, de repente, conversar um pouquinho mais sobre isso, assim, de como a gente se afastar da hipocrisia e, ao mesmo tempo, se afastar desse conjunto de regras que daí tudo não pode, e como a gente trabalhar isso saudavelmente. Então, eu acredito que a gente trabalha isso nessa perspectiva, ajudando primeiramente a igreja a entender que a santificação ou a santidade, ela tem a ver com essa realidade de uma nova posição que a gente tem, né? Em Cristo. Okay? O conceito santidade, ele não é um conceito moral, ele é um conceito teológico, okay? Nas Escrituras, né? Ele tem, obviamente, implicação moral, mas ele não é primeiramente um conceito moral, ele é um conceito teológico. O que significa a palavra santidade? Separado, certo? Eu estou separado em Cristo, certo? Agora eu tenho uma vida em Cristo. Então, o que me faz santo é o fato de eu estar em Cristo Jesus. E eu estar em Cristo Jesus faz com que eu, então, não precise tentar representar um estilo de vida que vá convencer as pessoas de que eu sou santo. Ao contrário, eu estar em Cristo Jesus me dá mais liberdade de eu assumir diante da igreja, por exemplo, pelo menos é essa a expectativa das Escrituras, né? As minhas falhas, as minhas limitações, Por quê? Porque a minha santidade não está mais atrelada a eu estar conseguindo fazer ou eu não estar conseguindo fazer determinadas coisas, cumprir determinadas regras. Quando a minha santidade está atrelada ao fazer, né, que são as regras, o arame farpado, então, ou eu vou ser um cara legalista, porque eu estou conseguindo cumprir as regras, né, e aí eu estou satisfeito com isso, certo? Porque, vou fazer um parênteses aqui, regras sempre são marcos de fronteira. Né? O que é um marco de fronteira? É até onde você pode ir e fazer parte do grupo. Regras nunca são o centro, nunca são radicais, né? Vamos lembrar de Jesus. Chegaram para Jesus e falaram para ele: qual é o maior mandamento? Jesus falou: o maior mandamento é ame o Senhor seu, ele citou o Shema, ame o Senhor seu Deus, todo o seu coração, alma, força, entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. O que Jesus fez? Ele foi radical, ele veio para o centro, né?
Essa é a ideia da palavra radical, né? Você vir para o centro, ok? Então ele trouxe a realidade para o centro. Os fariseus faziam o quê? Qualquer bom fariseu concordaria com Jesus, como o cara que perguntou para ele concordou. Lembram? Muito bem, mestre, respondeste bem. Não é? Ele concordou com Jesus. Embora todo bom fariseu concordasse com essa resposta de Jesus, quais eram as referências que eles usavam para determinar se as pessoas eram santas ou não? Se elas estavam separadas ou não? Circuncisão, guarda do sábado, e não se contaminar com impurezas, comida com gentil e tudo mais, né? E tudo, as leis cerimoniais da pureza. Essas 3 leis são marcos de fronteira. Por que a gente usa os marcos de fronteira? Porque são visíveis. Não é? Então, eu posso, as regras, né, faz com que se eu as cumpra, eu me torne um legalista, exigindo que pessoas façam aquilo, porque eu estou fazendo aquilo. Então eu quero que as pessoas também façam. Se elas fazem, elas são santas, elas estão dentro, elas estão de acordo. Se elas não fazem, elas estão pecando. Ok? Só que isso é vivido no nosso meio, muitas e muitas vezes, com máscaras. Não é? Por quê? Porque eu não estou conseguindo fazer algo. Mas eu sei que se eu falar que eu não faço aquilo, eu estou fora. Então o que eu faço? Eu falo o que eu faço. Não é? Quando a santidade, a santificação, ela é desenvolvida a partir do conceito teológico, eu sei que eu sou santo porque eu estou em Cristo. Então, irmão, eu estou com uma luta aqui terrível. Não consigo perdoar fulano. Está vendo? Eu fico livre para poder falar isso para você, para o outro, compartilhar essa realidade, essa verdade, o outro me ajudar, orar por mim, a igreja orar por mim. Não é? Por quê? Porque eu assumir isso, eu tirar a minha máscara e assumir que aquilo é uma área de luta na minha vida, não vai fazer com que eu esteja fora do grupo. Certo? Eu estou em Cristo. Então, eu acho que o primeiro passo para a gente trabalhar isso de forma saudável na igreja é justamente redefinir esse conceito que a gente tem de santidade, de santificação, ajudar as pessoas a entenderem que o fato delas serem santas, 1 Coríntios, de novo, né, não implica em que elas não vão pecar, que elas não vão errar, que elas não vão ter lutas em áreas das suas vidas. Ao contrário, implica em elas assumirem isso, sem medo, porque elas estão em Cristo Jesus. A graça de Deus é que sustenta elas na salvação. Não é o acerto ou o erro delas, mas é a graça de Deus que as sustenta ali. Então isso vai dando a liberdade das pessoas poderem compartilhar mais umas com as outras. Okay? Irmãos, 10 horas, era o nosso tempo previsto hoje à noite. Amanhã nós vamos ficar até meia-noite. Opa! Certamente você tem outras perguntas, traz isso diante de Deus. E se Deus não te responder até amanhã às 8 horas, pode fazer aqui para o pastor Ricardo. Mas se Deus não responder, velho, eu que vou responder. Aí você me enrolou, por isso você é o nosso convidado. Por isso você é o nosso convidado. Eu vou ter que passar aqui aos pés de Calvino, Melancto, não tem... Tem um grupo aqui na igreja que só me convida quando tem perguntas, entendeu? Eles fazem lanche e tudo mais. Esses aí mas são perigosos. Irmãos, nós queremos ter um tempo de oração, finalizando o programa de hoje à noite. Amanhã, 7h30, nós temos um lanche, 8 horas.